Olá, seja bem-vindo à segunda teleaula da disciplina de Cinesiologia e Biomecânica aplicados ao exercício e ao esporte. Meu nome é Túlio Moura, eu sou responsável por essa disciplina e nós chegamos à metade da disciplina, já que nós estamos já em nossa segunda teleaula. Bom, na primeira teleaula eu falei para vocês sobre os principais conceitos da cinesiologia e da biomecânica também, apresentei os aspectos da cinemática, da cinética, então a gente discutiu principalmente esses principais conceitos, e aí, hoje, eu vou falar de um sistema muito importante, tá? Que é o sistema ósseo. Para isso, vamos ao quadro. Você está vendo aí o tema dessa teleaula, Cinesiologia e Biomecânica do Movimento Humano, membros superiores, tronco e coluna vertebral. Você já conhece o nosso sistema de ensino, sabe que nós temos como livro base, como livro de referência, principalmente o nosso livro didático. Então, já que estamos na segunda teleaula, nós temos aí a unidade de ensino 2. Bom, quando eu vou pensar no movimento humano, eu posso compreender que eu tenho diversas estruturas, como os músculos, os tendões, as articulações, os segmentos, mas eu não posso esquecer dos ossos, tá? Porque eles têm diversas funções. Além daquela mais conhecida de proteger os órgãos, principalmente quando a gente pensa nas costelas e tudo mais, eles possuem papel fundamental na realização do movimento humano. Ah, professor, então é o osso que vai realizar o movimento? Não. Lembra que eu falei sobre alavancas, que o músculo, quando ele contrai, ele traciona tendão, que traciona o osso. Tá? Então é o músculo que vai ser o principal componente aí para o movimento. Mas se não tivesse o osso, não teria movimento. Tá bom? Bom, nós temos aí outras funções também, como a estabilização e alavancas. Já expliquei para vocês sobre alavancas também na aula anterior. E quando a gente pensa no sistema ósseo, por que você, futuro profissional de educação física, precisa saber sobre o sistema ósseo? Porque normalmente, quando a gente pensa em outras disciplinas, ou até em outras áreas, como anatomia, a gente vê algo como muito decorando conceito, decorando local e tudo mais. Então, por que eu tenho que saber onde fica um fêmur, onde fica um húmero, onde fica um rádio, a una? Porque eu preciso saber os ossos. Vai mais para uma parte prática. Por quê? Quando você prescrever exercício para alguém, isso pensando logicamente no seu futuro, você vai precisar saber a influência que tem aquele exercício essa carga no sistema ósseo, tá? A gente precisa saber dessas respostas agudas que nós temos, principalmente levando os diferentes sistemas que a gente tem no nosso corpo. É muito comum na nossa área a gente só se preocupar com o sistema muscular, mas hoje você vai ver que nós temos diversos componentes para a gente se preocupar também quando a gente pensa no sistema ósseo. É um sistema muito importante, eu peço que você preste bastante atenção e tire as suas dúvidas durante essa teleaula. Vou falar sobre a cinesiologia e a biomecânica do sistema ósseo. Então vamos ao quadro. Bom, você está vendo aí no quadro que nós temos alguns componentes. Os componentes formadores do osso são o carbonato de cálcio, o fosfato de cálcio, o colágeno e a água. Então são esses os 4 componentes formadores do osso. Eles vão apresentar variações, isso em quantidade, eu digo, principalmente em relação ao sexo e à idade. Esses 4 componentes vão formar 3 capacidades inerentes ao osso, como a rigidez, a resistência compressiva e a resistência tensiva. Eu posso compreender a rigidez como a relação de estresse para a tensão no material submetido a uma sobrecarga. Então, de novo, a rigidez é a relação de estresse para a tensão no material submetido. Então, a gente vai considerar esse material o próprio osso, tá? A uma sobrecarga.
E eu tenho dois tipos de resistência. A resistência compressiva, eu vou compreender a resistência compressiva como a capacidade de resistir a uma força de pressão ou de esmagamento. E a resistência tensiva, que aí vai ao contrário. Resistência tensiva é a capacidade de resistir a uma força de tração ou de estiramento. Então, pessoal, quando eu falo da compressiva, eu falo em uma carga que acomete meu osso nesse sentido, como se eu estivesse tentando esmagar meu osso. Quando eu falo da tensiva, eu estou puxando, então é diferente, tá certo? Vamos voltar ao quadro. Bom, você está vendo aí um osso, esse é um tipo de osso longo, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre os tipos ósseos. Bom, o que eu quero destacar aqui? Eu quero destacar a diáfise. A diáfise, ela é conhecida como o corpo do osso, tanto que ela abrange essa porção toda aqui, tá? Ela possui uma camada espessa de osso compacto que vai ficar ao redor da cavidade medular. Eu tenho também a metáfise. A metáfise, ela é conhecida como o ponto em que a diáfise se alarga. Então, nós temos uma parte de crescimento também do osso. E a epífise. A epífise, ela está sempre localizada nas extremidades do osso e ela é composta por uma camada externa fina de osso compacto que vai revestir esse osso. Então, o que eu quero que vocês compreendam? Primeiro, a diáfise, ela é conhecida como o corpo do osso, então ela está ao longo do osso. Agora, a epífise, ela está mais localizada nas extremidades. Então, é como se eu desse um zoom nessa figura para você dar uma olhada agora na própria extremidade, tá? Porque nós temos aí o osso esponjoso e o osso compacto. O osso esponjoso, esse fica um pouquinho mais na ponta, ele é também conhecido como osso trabecular, por isso que você está vendo aqui trabéculas de osso esponjoso. Bom, ele apresenta grande porosidade, a gente vai entender esses poros como esses pequenos furinhos que você vê aqui, tá? A gente associa muito, e por isso o nome dele de esponjoso, a uma esponja. A gente sabe que esponja tem poros e tudo mais. Essa parte do osso, ela possui mais poros, tá? E aí, essa parte está principalmente relacionada a uma maior capacidade de aguentar sobrecarga e também de uma deformação relativa. Quando a gente fala do osso compacto, já é diferente. Eu posso também conhecer o osso compacto como o osso cortical. E aí ele vai apresentar uma menor porosidade. Então, uma das principais diferenças entre o osso esponjoso e o osso compacto é essa. O osso compacto apresenta uma menor porosidade. O osso esponjoso apresenta uma grande porosidade. E ele é encontrado nas diáfises de ossos longos. Se ele é encontrado nas diáfises, eu sei que ele está no corpo do osso, né, ao longo do osso. Quando a gente vai comparar, o osso cortical, ele vai suportar um maior estresse, então ele suporta maior estresse do que o osso esponjoso, só que ele suporta também uma menor sobrecarga, como eu acabei de falar para vocês, e uma menor deformação relativa, tá? Então essas são as principais características quando eu comparo um osso compacto e um osso esponjoso. Agora que você sabe das principais partes dos ossos, eu posso mostrar os diferentes tipos de ossos. Você viu na figura que eu trouxe para vocês um exemplo de osso longo, por exemplo. Mas só existe esse tipo? Só o osso longo? Não, nós temos outros tipos, então vamos ao quadro, você vai ver aí. Bom, eu tenho uma classificação anatômica para eles, como os ossos longos, que possuem uma estrutura mais alongada e menos larga. Então, é bem isso que a gente viu naquela figura, né? E temos como exemplo a tíbia, a fíbula, o fêmur, e assim vai, o húmero, o rádio, a una. Então, ossos longos. E ossos curtos. Os ossos curtos, eles têm como principais funções a absorção de choques e transmissão de forças. Exemplo, os ossos do pé e os ossos da mão.
Ossos planos. Protegem estruturas internas e oferecem superfícies maiores para a inserção muscular. Aí tem exemplos bem típicos, como as costelas, o externo, a escápula. E, por fim, eu tenho os ossos irregulares, que eles possuem formas e funções especiais, como a sustentação de peso, a dissipação de cargas e a proteção da medula espinhal. Então, eu tenho ossos do crânio, da pelve e as vértebras, tá? Que são esses tipos de ossos. É importante a gente citar que o conjunto desses diferentes tipos, né, forma o esqueleto. E aí nós temos dois tipos de esqueleto, o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. O esqueleto axial, ele é formado principalmente pelo crânio e a coluna vertebral, fora alguns ossos da pelve, escápulas. Não, perdão. Crânio, coluna vertebral e alguns ossos da pelve. Esqueleto apendicular, aí sim, tá? A gente vai ter a parte das escápulas, membros superiores e membros inferiores, tá? Então fica bem claro que nós temos muito mais ossos que participam dessa parte, né, de esqueleto apendicular do que do esqueleto axial, tá? Bom, vamos ao quadro. Temos outro componente muito importante que você vê aí, a lei de Wolff. A lei de Wolff, ela trata que qualquer mudança na forma e função de osso, ou apenas de sua função, é seguida por certas alterações definidas em sua arquitetura interna e por uma alteração secundária igualmente definida em sua conformação externa, em conformidade com leis matemáticas. Legal, professor, mas o que isso quer dizer, né, em linhas gerais? Como eu posso traduzir isso? Bom, o osso, ele passa por uma adaptação óssea. Basicamente, a lei de Wolff traz isso. Então, se eu uso muito meu osso, eu tenho um determinado comportamento. Se eu sou sedentário e não faço nada, né, de atividade física, por exemplo, o meu osso ele vai ter um outro ritmo, tá? Então, ele é adaptável também. Tá bom? A gente tem o costume de levar isso mais para músculo, né? Mas o osso também passa por isso. Então, a lei de Wolff, ela trata muito mais sobre a adaptação óssea. Sobre as forças aplicadas e as respostas ósseas ao estresse, existem alguns fatores que a gente precisa compreender muito sobre o crescimento e desenvolvimento do osso primeiro. Então, vamos ao quadro? Bom, antes de tudo, eu quero que você entenda, e aí por isso eu vou abrir um quadro branco, tá? Alguns aspectos importantes quando a gente fala de crescimento e desenvolvimento ósseo. Primeiro, quando eu falo de crescimento e desenvolvimento ósseo, eu tenho que pensar que alguns fatores vão influenciar esse processo, né? A gente já pensa isso como crescimento e desenvolvimento, é só lembrar das aulas que você teve durante dessa disciplina aí de crescimento e desenvolvimento e saber que ele ocorre durante toda a vida, ele nunca para. Bom, eu tenho fatores como a hereditariedade, então eu vou dar uma abreviada aqui, tá? Ok? Hereditariedade, eu tenho o estilo de vida e eu tenho a raça. Esses fatores vão modular o meu crescimento e desenvolvimento ósseo. Eles vão influenciar a estrutura óssea. Além disso, eu tenho um crescimento longitudinal. Um crescimento longitudinal do meu osso ele é baseado nas epífises. Lembra? Epífise, ela está nas extremidades do osso. E eu tenho um crescimento circunferencial que está baseado no periósteo, que é uma membrana que vai recobrir o osso. Eu tenho dois tipos de células específicas que vão atuar nesse momento. Então eu tenho os osteoblastos, que são células especializadas que vão produzir um novo tecido ósseo.
Então, o osteoblasto, ele produz um novo tipo de tecido. E eu tenho o osteoclasto. Osteoclastos. Que aí é diferente. São células especializadas que reabsorvem o tecido ósseo. Então, associe isso a um processo assim. Osteoblasto é quando eu estou colocando mais cimento, mais tijolinho no meu osso para ele crescer, para sua densidade aumentar. Ele produz um novo tecido ósseo. E o osteoclasto é como se alguém chegasse lá com uma vassourinha e reabsorvesse aquela parte que sobrou do osso, sabe? Então, reabsorve um pouquinho do tecido. E é um processo. Reabsorve, gera um novo. Reabsorve, gera um novo. Então, a gente tem que sempre pensar o osso como sempre em construção. Tá lógico? Nós temos uma formação óssea, você sabe que nós temos essa parte de crescimento e desenvolvimento, mas o osteoblasto, ele produz um novo tecido ósseo e o osteoclasto é diferente, ele vai fazer a reabsorção óssea. Então, a gente não pode confundir isso. Então, vamos ao quadro agora para você compreender um pouquinho mais sobre essa parte de forças aplicadas e respostas ósseas ao estresse, tá? Eu tenho um aumento da minha massa óssea como resultado de uma maior atividade de quem? Dos osteoblastos. Por quê? Se o osteoblasto ele produz um novo tecido ósseo, eu posso compreender que ele vai estar aumentando a minha massa óssea. Por incrível que pareça, muita gente não se liga nisso, né? Nós temos uma atrofia óssea. Então, aquele mesmo pensamento que você leva para músculo, se não usar atrofia, para o osso também existe. E nós temos redução na massa óssea, que é resultado de uma maior atividade dos osteoclastos. E isso pode acontecer em quem? Pessoas idosas, pessoas sedentárias e astronautas. Essa maior atividade dos osteoclastos é como se eu ficasse lá com a vassourinha o tempo inteiro, tirando aquele cimento, tirando aquele osso, vai desgastando, porque eu não tenho uma atividade grande do meu osteoblasto. Então, é uma condição aí que existe. Nós temos uma doença, né, uma patologia que é proveniente disso, como a osteoporose, conhecida como um distúrbio envolvendo uma redução da massa e da resistência dos ossos, que vai poder resultar em uma ou mais fraturas. Agora que você compreendeu as forças, o tipo de força que pode aplicar, né, como que a gente tem essa parte de novo tecido ósseo, de produção de novo tecido ósseo e de reabsorção óssea, a gente vai compreender as fraturas. Como que elas são originadas, quais são os diferentes tipos de fraturas. Então vamos ao quadro. Você vê aí os tipos. Fratura em galho verde, fratura cominutiva, fratura transversa, oblíqua, em espiral e de estresse. Como é cada uma? Bom, essa imagem está bem melhor do que simplesmente falar, né? Você está vendo aí um osso normal, esse osso saudável, tranquilo, e aí as outras são diferentes. As outras são as fraturas. Eu tenho uma fratura transversa, como você pode ver aí na figura. A fratura transversa, ela é caracterizada por uma fratura que ocorre em um ângulo reto com o eixo do osso. Então, se eu fizesse, né, traçasse um ângulo aqui, ó, eu poderia ver um ângulo reto, né, um ângulo de 90 graus, por exemplo, tá? Por isso ela tem esse nome. Eu tenho a fratura oblíqua, que ela vai ocorrer sem formar um ângulo reto com o eixo do osso. Eu tenho a fratura em espiral, que ela é causada pela rotação excessiva do osso, e a fratura comunitiva, que ela fragmenta o osso, é como se tivesse uns estilhaços aqui nessa parte, tá? Tá, professor, mas está faltando a de estresse. Tá. A de estresse, ela surge como um tipo de fratura que é resultado de forças de baixa magnitude que vão ocorrer de maneira repetida. E aqui eu quero fazer uma pausa para te falar um exemplo bem típico, tá? Então imagina assim, as pessoas começam a correr, e você já deve conhecer, ou você já teve aquela dor na tíbia,
né, mais conhecida como canela, e a gente tem aquela dor chamada canelite. A gente fala canelite, né, em termos gerais, termos comuns. Bom, então você começou a correr, começou a sentir um pouco de dor, reclamou, tudo, ok. Mas aí você não parou, tá? Você continuou. Quando a gente faz esse tipo de exercício, nós temos uma maior atividade, tanto de osteoblasto como de osteoclasto. Como você teve um pouco de dor, nós tivemos também um período de reabsorção óssea. Ok, mas aquela dor continua. E você foi de novo no treino, continuou treinando, continuou. Tá vendo? Não são grandes cargas, são baixas cargas, mas que estão acometendo a sua tíbia direto, tá? Então, o que acontece nesses casos? O osteoclasto que vai trabalhar mais e o osteoblasto ele não tem tempo suficiente para trabalhar. Então, o que acontece? Não está tendo uma produção de novo tecido ósseo, eu só estou desgastando, reabsorvendo aquele osso, reabsorvendo. Então, o que acontece? Uma hora causa a fratura de estresse. Então, a fratura de estresse ela é considerada como um tipo de fratura que tem uma grande atividade de quem? Do osteoclasto e não do osteoblasto, tá certo? Então, nesse conceito você pode dar uma olhada sobre as forças aplicadas e respostas ósseas ao estresse, que é o que eu acabei de falar para vocês, e as diferentes fraturas. Eu vou começar a falar das principais estruturas dos membros superiores. E aí, a gente vai iniciar pelo ombro. Então, vamos ao quadro. Você sabe que o ombro, ele é diferente, né? Nós usamos muito essa articulação. Ela possui diversas possibilidades de movimento. Então, nós temos diversos movimentos que podemos realizar com o ombro. Quando a gente pensa em modalidades esportivas, como handebol, como voleibol, como basquetebol, nós sempre estamos utilizando o ombro. Quando a gente fala em musculação, também. Então, é uma articulação muito importante para os membros superiores, tá? Nós temos algumas articulações. Pense no ombro como uma região. E nessa região, nós temos diversas articulações, como a articulação externo-clavicular. Gente, uma dica para vocês, externo-clavicular, o que é? Se você dividir no meio o nome, você sabe, né? Ligação do externo com a clavícula. Bom, essa articulação, ela possui alguns ligamentos específicos, como o ligamento interclavicular, o ligamento externo-clavicular anterior, mas um ligamento que eu quero chamar a atenção é o ligamento costoclavicular. Ele é o ligamento mais importante porque ele concede estabilização para a região. Para que a gente tenha movimento, pessoal, a gente precisa ter uma estabilização primeiro. Se eu não tenho ninguém segurando ou limitando determinadas partes, é difícil ter um movimento correto. Então, o ligamento costoclavicular ele é muito importante por conta disso. E aí eu tenho alguns movimentos que essa articulação gera, como elevação e depressão, prostração e retração e rotação anterior e posterior. Outra articulação é a articulação acromioclavicular. Nessa, se eu pensar também, né, em dividir o nome, acrômio de um lado, clavícula, aqui dá para a gente ter a melhor noção, e funciona como uma limitação óssea aos movimentos do braço acima da cabeça. Então, se você, aí agora, que está assistindo essa aula, tenta colocar o braço o máximo acima da cabeça, você vai ver que tem o limite. Quem determina esse limite é a articulação acromioclavicular. Ela também gera movimentos, como elevação e depressão, prostração e retração, e rotação anterior e posterior. Outra articulação importante é a escápula torácica, como o próprio nome diz, né? Escápula e tórax. Mas espera aí, professor. Não existe ligação entre escápula e tórax. Você está certo. Por quê? Essa articulação ela não apresenta conexão entre ossos e ela é conhecida como articulação funcional. Ela vai atuar no aumento da amplitude de movimento do ombro, então ela tem uma grande importância por conta disso, e tem uma ação estabilizadora sobre o ombro.
Por fim, e aí eu deixei a mais importante, a própria articulação do ombro. A articulação do ombro, ela oferece a maior amplitude de movimento e potencial de mobilidade entre todas as articulações do corpo. Ela possui 3 graus de liberdade. Aí você me pergunta, o que são graus de liberdade? Graus de liberdade são as diferentes possibilidades de movimento. Então, se ela tem 3 possibilidades de movimento, como que vai funcionar? Realiza a flexão? Realiza. Realiza extensão? Realiza. Então, flexão e extensão, 1 grau de liberdade. Tá? Tem 2 movimentos, 1 grau de liberdade. Realiza abdução e realiza adução. Outro grau de liberdade. Realiza rotação interna e realiza rotação externa. Outro grau de liberdade. Então, eu tenho 3 graus de liberdade. Ela é uma das articulações que mais possui graus de liberdade. Se eu pensar no cotovelo, por exemplo, eu faço esses movimentos de flexão e extensão. Tá? Tem mais graus de liberdade também do que o joelho. Então, o ombro é uma articulação muito importante que permite que muitos movimentos sejam realizados. Tá? Vamos voltar ao quadro. É importante também citar que no ombro nós temos pouca estabilidade óssea, justamente para que nós tenhamos uma gama de movimentos, e ela possui bolsas com líquido sinovial. Tá? Bom, bolsas com líquido sinovial são sacos repletos de líquido sinovial, localizados em pontos estratégicos em torno das articulações sinoviais. Articulações sinoviais é aquele tipo de articulação que possui, né, a capacidade, que permite a realização de muitos movimentos. A principal função dessa bolsa de líquido sinovial é reduzir a fricção na articulação. Então, realmente diminuir o atrito naquela articulação. Tá? Ok. Aqui, nessa figura, você consegue ver um pouco melhor a estrutura do ombro. Então, nós temos a cápsula articular, nós temos essa bolsa axilar aqui, a cartilagem articular, os diferentes ligamentos que compõem o ombro. Então, é uma estrutura um pouquinho mais complexa quando eu comparo com as outras articulações e também apresenta essa grande particularidade, permite muitos movimentos. A presença de líquido sinovial, ou seja, eu tenho muitos movimentos mesmo que eu possa realizar. Para isso, eu preciso de alguns músculos bem importantes, como você vê aí no quadro também, tá? Então, quando eu penso em movimento do ombro, eu tenho a ativação até do esternocleidomastoide. Lógico, tem o deltoide, que você deve conhecer muito bem, que é o principal músculo para esse movimento do ombro. Eu tenho o peitoral maior, eu tenho o braquial, né, aí já descendo para o braço, e as outras estruturas desse lado. Na parte posterior, a mesma coisa. Você vê o deltoide de novo, mas eu tenho o trapézio, eu tenho o latíssimo do dorso, tá? Então, tenho outras partes, outros músculos que vão ser responsáveis pelos diferentes movimentos do ombro. Então, é muito importante que você veja. Aliás, o deltoide, quando eu falo em deltoide, ele contribui muito para a flexão e abdução, por exemplo. Então, é um músculo bem importante para o seu conhecimento. Vou falar para vocês a primeira situação problema. Então, vamos ao quadro. Você está vendo aí, lesões nos membros superiores. Um professor de voleibol lembra que um de seus principais jogadores tem reclamado de forma constante de dores em seu ombro após a realização de saques e ataques. Levando em consideração os assuntos abordados até aqui, como que podemos auxiliar esse professor? Bom, isso pode ser decorrente de uma inflamação da bolsa de líquido sinovial presente na própria articulação do ombro. Tá? Quando nós temos uma inflamação dela, nós podemos chamar essa lesão de bursite. É uma inflamação. Tá? Ela ocorre principalmente quando eu faço um movimento específico de uma forma repetitiva,
como eu falei para vocês no enunciado dessa situação problema, ele realizava muitos exercícios de saque e ataque. Qual que é a função do profissional de educação física? Primeiro, encaminhar para um especialista. Você é médico? Não é médico. Então, você vai encaminhar para um especialista. Ah, mas só isso? Calma, não. Não é só isso que você vai fazer. Primeiro, é importante que você preste atenção aos sintomas, né, que aquele seu aluno, aquele seu cliente apresenta de dor. E aí, não passe esse exercício, por exemplo, ele está com muita dor, então eu vou passar saque e ataque a todo instante. Não, eu não posso fazer isso. Tá? Eu preciso passar alguns exercícios que podem fortalecer a região, tá? Para que eu não sobrecarregue tanto, por exemplo, meu deltoide ou minha articulação do ombro em si. Então eu posso sim atuar, né, pensando em prevenção de lesão, e aí é só você lembrar que um dos principais aspectos da cinesiologia biomecânica é que nós temos uma grande parte de prevenção de lesão, uma grande importância em prevenção e tratamento e prevenção de lesão. Tá? Ela é muito utilizada. Obviamente, você não pode prescrever nenhum medicamento, você sabe das suas funções, né, como do papel da nossa profissão, mas é importante que você trabalhe aí com as ferramentas que você tem, justamente para que essa dor vá diminuindo, que esse atleta ou cliente que você tenha sinta cada vez menos dor. Então, muita atenção para os exercícios que vai passar. Eu sugiro que você recomende exercícios, que você sugira exercícios para fortalecimento de toda a região, tá? Lógico, um aval médico, né, depois que ele fez exames, sei lá, enfim. Mas que a gente realmente se preocupe com isso. Eu vejo muito, eu tô com dor, não, tudo bem, vamos continuar que passa. É adaptação, é não sei o quê. E aí depois a pessoa se machuca. Então, o próprio profissional de educação física, ele pode sim fazer um trabalho um pouco melhor pensando em tratamento e prevenção de lesões por meio do exercício, tá certo? Então, foi uma situação problema aí para a gente discutir os principais aspectos relacionados a uma possível lesão no ombro.
vou falar sobre o cotovelo, punho e mão, continuando nos membros superiores. Então vamos ao quadro. Bom, quando eu penso no cotovelo, eu tenho ossos que envolvem essa articulação, né? Então o cotovelo ela é a união do húmero, que é o osso do braço, com o rádio e a una, presentes no antebraço, tá? Quando eu penso em antebraço, ele tem como principal função o auxílio ao ombro na aplicação de força e no controle do posicionamento da mão no espaço. Assim como a articulação do ombro, essa região do cotovelo ela é composta por 3 articulações. Ela é do tipo sinovial, porque ela permite vários tipos de movimento, e tem 3 tipos de articulações. A articulação húmero-unar, a articulação húmero-radial e a articulação rádio-unar. Quando eu penso na húmero-unar, obviamente, como eu falei para você já, nós temos aí, separando, você consegue saber qual região que é, né? Qual articulação que está ligando cada osso. Então, o húmero com a una. Ela é responsável pela flexão e extensão do cotovelo. Temos a articulação húmero-radial, que vai atuar na flexão e extensão do cotovelo também, e funciona como um contraforte para a compressão lateral e outras forças absorvidas em movimentos rápidos. E por fim, eu tenho a articulação rádio-unar, que aí ela estabelece um movimento entre o rádio e a una, principalmente quando eu penso em pronação, né, e supinação. Então, eu tenho as 3 articulações ligadas ao cotovelo. Você consegue ver mais sobre o cotovelo, né, principalmente nessas estruturas aqui. Eu tenho diferentes processos estiloides, tá? Processo coronoide. Eu tenho o colo do rádio, a cabeça do rádio. Se o rádio está aqui, a una está do outro lado, tá? Isso mais ligado até, pessoal, ao antebraço. Eu tenho alguns músculos, e aí é importante salientar que quando eu penso no antebraço, eu tenho uma participação muito mais estabilizadora, levando em consideração o meu cotovelo. Até porque quando eu falo em flexão e extensão do cotovelo, para flexão eu tenho uma grande participação do músculo braquial e também do bíceps. E também, quando eu penso em extensão, aí eu tenho uma grande participação do tríceps. Ok, são músculos que ficam mais no segmento braço. Os do antebraço, eles têm essa grande importância de estabilização da articulação. Então eu tenho o palmar longo, o flexor radial do carpo, isso já chegando no punho, né, o pronador redondo, isso na vista anterior. Na vista posterior, eu tenho o braco radial, o extensor radial longo do carpo, aqui o epicôndilo relacionado ao cotovelo, extensor unar do carpo, extensor dos dedos, extensor radial curto do carpo, enfim, músculos que vão também auxiliar nessa estabilização da articulação, tá? Então, o cotovelo, ele é composto por 3 tipos de articulações, que eu já falei para vocês. É uma articulação do tipo sinovial, tem os seus movimentos muito ligados à flexão e extensão. Então, bem importante que você preste atenção nesses pontos. Descendo mais um pouco, eu tenho o punho e a mão. E aí eu tenho várias articulações, um grande rol de articulações. Articulação radiocarpal, radio-unar distal, médio-carpais e intercarpais, carpo-metacarpais, metacarpofalângicas e interfalângicas. Isso pensando em punho e mão, tá? A articulação radiocarpal, ela é responsável pelo movimento da mão como um todo. Então, ela tem movimentos de flexão, extensão e flexão radio-unar. Eu tenho a articulação radio-unar distal, que ela vai auxiliar a una em movimentos de pronação e supinação. Então, já falei da radiocarpal e da radio-unar distal. Eu tenho as articulações mediocarpais e intercarpais, que são articulações deslizantes, nas quais os movimentos de translação eles são gerados simultaneamente com os movimentos do punho.
Eu tenho as articulações carpo-metacarpais, as articulações metacarpofalângicas. As metacarpofalângicas, elas vão interferir nos movimentos dos dedos, tanto o indicador como o médio, o anelar e o mínimo, e vai permitir movimentos em dois planos, flexão, extensão e abdução e adução. E, por fim, eu tenho as articulações interfalângicas. A articulação interfalângica, ela vai permitir o movimento em apenas um plano, ou seja, flexão e extensão. Ela está ligada à força de preensão manual, tá? Então, quando eu seguro, para eu segurar, por exemplo, essa garrafa, né, essa minha dobra aqui dos dedos, a força que eu aplico está bem relacionada a esse tipo de articulação, tá bom? E ela só flexiona ou estende, é isso que vocês têm que notar. Ela tem essas duas funções, ou flexionar ou estender, tá certo? Vamos voltar ao quadro. Você vê aí, né, um pouquinho mais da estrutura da mão. Então, a articulação interfalângica é essa daqui, ó, que eu acabei de falar para vocês, tá? Nós temos outras articulações, a interfalângica proximal e a metacarpofalângica, os diferentes tipos de ossos. Lembra que boa parte dos ossos da mão tem a característica de serem ossos curtos. E quando eu penso em lesão no punho, né, eu tenho como principal referência essa aqui, ó, síndrome do túnel do carpo. O que acontece? Os tendões flexores do punho ficam inflamados até o momento em que ocorre a pressão e a constrição do nervo mediano. A compressão do nervo, desse nervo, ela pode causar dor, atrofia dos músculos tenares e sensações de formigamento no lado radial da mão. Bom, para a gente encerrar essa parte de punho e mão, é necessário que você compreenda que é uma estrutura que apresenta vários ossos, né, como você pode ver, e ossos bem curtos. A mão ela tem essa característica também, né, de aguentar uma grande sobrecarga. Lembra que os ossos curtos, eles são responsáveis também por essa dissipação de forças, tá? Para que não sobrecarregue só uma parte específica, mas nós temos uma dissipação quando nós pensamos em ossos presentes no punho e na mão, tá certo? Diversas articulações existentes, como você pode ver aqui. Lógico, nada se compara ainda ao tornozelo, porque o tornozelo tem diversas articulações, tornozelo e pé, né, nessa região, mas o punho e mão são partes importantes quando a gente pensa nos membros superiores. Então, punho e mão foi o conceito que você acabou de ver. Vou falar agora sobre o tronco e coluna vertebral. Então, muita atenção agora, é um assunto muito importante para você ver. Então, vamos ao quadro. Bom, quando eu penso em coluna vertebral, eu penso em 33 vértebras, sendo elas 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 vértebras sacrais fundidas e 4 vértebras coquígeas fundidas. Então, eu tenho 33 vértebras, tá? Isso, números normais. 33 é dividido desta forma. A gente pode compreender a coluna vertebral como uma grande estrutura que vai auxiliar na estabilização e também na nossa locomoção, mas também, além disso, ela é uma grande protetora óssea da medula espinhal, tá? E ela vai se estender do crânio ao cóccix. Bom, para você dar uma olhada melhor na coluna vertebral, eu trouxe essa figura aí. Nós podemos observar 4 curvaturas normais, ou seja, 2 cifoses, principalmente quando eu penso na parte torácica e também na parte sacral, e 2 lordoses, cervical e lombar. Isso são curvaturas normais. Eu tenho, você tem, seu colega tem. A coluna em si,
ela não é toda retinha, certinha e tudo mais, tá? Ela apresenta diversas estruturas e essas estruturas, elas são muito diferentes entre si, como eu vou falar para vocês a partir de agora, tá? Uma vértebra típica, por exemplo, ela possui arco vertebral, processos, pedículos, corpo vertebral. Lógico, nós temos exceções, como a primeira vértebra cervical, também conhecida como átulas, ela não possui corpo vertebral, ela é mais larga no sentido lateralmente. Então, eu tenho algumas diferenças. Você consegue até ver um pouco mais dessas diferenças, até para ficar mais didático, também na aula prática, tá? Muito importante que você dê uma olhada. Bom, sabendo que eu tenho diferenças estruturais entre vértebra cervical, vértebra lombar e vértebra torácica, é importante que a gente dê uma olhada. Olha só como elas são diferentes realmente. A vértebra cervical é esta daqui, a vértebra lombar é esta daqui e a vértebra torácica é esta daqui. A vértebra cervical, ela possui um forame vertebral maior. Quando a gente pensa no arco vertebral, no forame vertebral, é por onde a medula passará, tá? Então é nesse espaço. E nós temos a cervical desse tamanho, a torácica ela já é um pouquinho maior, um pouquinho mais espessa, esse forame não é tão grande. Mas quando eu penso na lombar, aí muda. O forame ele é grande, é um tipo de vértebra maior e mais pesada do que as demais vértebras e possui um corpo vertebral muito grande. Para quê? A coluna lombar, ela suporta muita carga. Então, além dos membros superiores, ela já está suportando carga das vértebras de cima. Então, das vértebras torácicas, das vértebras cervicais. Então, eu tenho na coluna lombar muita importância para a sustentação de cargas. Entre uma estrutura e outra, entre uma vértebra e outra, eu tenho o meu disco intervertebral, que é esse daqui. Ele é composto pelo anel fibroso, como você pode ver ao redor aqui, e também núcleo pulposo. Tá? Então, no meio desse anel fibroso, né, nós temos o núcleo pulposo. E isso aí é o disco intervertebral. É importante salientar que com o avançar da idade, tornam-se mais, esses discos, eles se tornam menos flexíveis, acarretando no enfraquecimento do anel fibroso, e aí vai ter o quê? Uma protusão do núcleo pelo anel, e isso caracteriza uma hérnia, tá? Então pensa, o disco intervertebral está aqui justamente com a função também de reduzir a fricção e também o atrito entre uma vértebra e outra. Então eu tenho ele lá. Com o decorrer dos anos, isso muda. Aquele disco ele vai ficando mais seco, ele vai perdendo mais líquido, podendo haver a protusão. Obviamente que outros fatores podem levar à protusão do disco intervertebral, como alguns traumas, como alguns acidentes, pancadas na região. Tudo isso pode gerar uma hérnia. E quando a gente fala em hérnia, a gente tem que tomar muito cuidado com a participação do profissional de educação física nesse caso, tá? Isso a gente debaterá ainda. Aqui é importante, eu quero fazer até uma errata, né, que está lá no livro. Aqui você vê os principais desvios, a hiperlordose, hipercifose. Quando no livro a gente fala de cifose e lordose, é importante que você saiba que a partir do momento em que já existe uma conotação mais de enfraquecimento ou de algo ligado a uma estrutura anormal, aí eu penso que nós temos ou uma hiperlordose ou uma hipercifose, não uma cifose e lordose. Por quê? A cifose e a lordose, por si só, são curvaturas normais. Tanto que eu mostrei para vocês, já nesse conceito aqui, como que nós temos curvaturas normais. Eu tenho, você tem, seu colega tem. Agora, curvaturas anormais, ou seja, esse tipo de curvatura acentuado, sim, é um desvio postural. Então vamos lá, você está vendo aí na figura uma postura normal e eu vou falar primeiro para vocês da hiperlordose.
A hiperlordose está associada ao enfraquecimento de músculos abdominais e também inclinação pélvica anterior. Hábitos posturais inadequados e treinamentos excessivos podem piorar essa situação. Eu tenho a hipercifose, que aí trata do aumento da concavidade anterior da curvatura torácica normal, é frequentemente observada em adolescentes e idosos. Adolescentes muito mais relacionados à postura, né? Principalmente hoje com essa grande evolução da tecnologia, com o advento dos games e tudo mais, isso acaba complicando mais ainda. E a escoliose, aí sim é bem diferente. Eu posso compreender a escoliose em C ou em S, tá? E ela pode ter uma origem congênita. Existem alguns traços, né, algumas características específicas da escoliose, por exemplo, uma escoliose de pequeno grau, ela dá para você tentar corrigir, tentar atenuar aquela situação, principalmente com exercícios. Quando a gente leva para um médio, né, um grau médio de escoliose, aí a gente já precisa de uma intervenção um pouco mais terapêutica, né, pensando em maiores cuidados. Quando tem um grau severo de escoliose, aí cirurgia, né? Então, procedimentos cirúrgicos já são recomendados nesses casos. Então, a escoliose é um tipo de desvio postural bem perigoso e que acaba, pensa assim, que acaba influenciando as estruturas musculares também. Vamos voltar ao quadro? Nós temos aí o tórax. O tórax também é uma estrutura bem importante. E é importante a gente ver que nós temos 12 pares de costelas ao redor. A costela é um tipo de osso plano, como eu falei anteriormente, como que você pode lembrar, que protege os diversos órgãos que nós temos nessa região. Então, tenho na costela uma grande importância também. Outras estruturas associadas ao tórax, né, nós temos as costelas verdadeiras, as falsas, as chamadas flutuantes, ou seja, elas não estão em contato, né, não estão ligadas às vértebras também, nem ligadas ela está ligada às vértebras, mas não está ligada ao externo, perdão, não está ligada ao externo. Nós temos aqui o externo, processo tifoide, o manúbrio, tá? As diferentes vértebras torácicas, um pouco mais para o meio, como eu falei para vocês, as vértebras torácicas que vão fazer essa ligação com as costelas, lembrando que nós temos 12 vértebras torácicas, então são pontos aí que você pode relembrar. Então, nesse conceito, eu apresentei para você a coluna vertebral. Bom, a coluna vertebral, ela passa também por uma carga muito grande. Quando a gente era pequeno, levava a mochilinha para a escola, nós carregávamos, às vezes, muito livro, né, caderno, tudo mais, e a gente sobrecarregava a nossa coluna vertebral. Quando a gente senta no trabalho, a gente senta de uma forma. Agora, se eu falasse para você, na sua casa, você senta como você senta no seu trabalho, por exemplo? Não, né? Você vai assistir um jogo, assistir um filme no seu sofá, você está lá, largado, tranquilo, não está nem aí. No trabalho você não pode ficar assim, né? Obviamente, depende do trabalho. Mas a gente vê aí, essas posturas causam alguma sobrecarga sobre toda a estrutura da coluna vertebral, tá? Então, nesse conceito a gente vai dar uma olhada nisso. Vamos ao quadro. Eu posso compreender primeiro os movimentos que a minha coluna faz, como a flexão, a extensão, a flexão lateral e a rotação. Então, se algum dia alguém te perguntar quais movimentos a coluna faz, você sabe que você vai responder: flexão, extensão, flexão lateral e rotação. Eu tenho alguns músculos muito importantes para isso, tá? Como você pode ver aqui, também ligados ao tórax, né? Eu tenho aqui o diafragma, que é um músculo de inspiração, por exemplo. Muito importante. Outros músculos também. Aí eu tenho intercostais externos, internos. Esternocleidomastoide também influencia, tá?
oblíquo interno do abdômen, oblíquo o externo também. Aí eu tenho já descendo um pouquinho a crista ilíaca, serrátil anterior, reto do abdômen, latíssimo do dorso, o peitoral maior que também influencia. Então a coluna vertebral, ela possui uma grande extensão. Já que ela possui essa grande extensão, eu tenho uma grande participação de diferentes músculos também, né? Não posso simplesmente achar que é só a própria estrutura óssea mesmo que vai trabalhar para o movimento. Quando eu falo de cargas impostas, as cargas que eu coloco, né, elas causam uma compressão vertebral. Lembra o que é a compressão? A resistência a compressiva é quando faz aquele esmagamento. Então, se eu coloco uma carga nas minhas costas, eu estou fazendo isso com a minha coluna. Tá? Eu não estou puxando, não estou tracionando, é uma carga. Essa carga está nas minhas costas, ela faz uma resistência compressiva. Vamos voltar ao quadro. Também eu tenho cargas impostas derivadas da própria atividade muscular e carga por meio do cisalhamento, que aí ela atua sobre a coluna durante a flexão e movimentos que requeram inclinação para trás do tronco e hérnias discais. Hérnia é o que eu falei para vocês. Se chegar um dia um aluno, algum cliente ou pensando em âmbito esportivo, algum atleta e falar, estou com uma hérnia, tem que tomar muito cuidado e adaptar todos os exercícios que aquela pessoa precisa fazer, tá? Justamente para que não piore a situação. Nós temos casos de hérnias perigosíssimas, como as hérnias cervicais, que podem até paralisar o seu movimento, porque aquela hérnia ela pode comprimir um pouquinho a medula. Então, gente, tem que tomar cuidado, tem que tomar muito cuidado. E o que a gente mais vê por aí é gente colocando carga nas costas, não sabe nem fazer o movimento certo, Principalmente nessa nova onda de exercícios que tem aparecido e tudo mais, tá? É muito complicado, tá? Porque a pessoa, ela não tem a característica, não tem a técnica do movimento e quer lá aumentar peso. Então, naquela gana de aumentar peso, não vai se ligando que a técnica de movimento ela vai ficando mais pobre, e se ela fica mais pobre, isso pode te acarretar em lesões. Então, muito cuidado. Quando a gente fala de coluna vertebral, tem que tomar muito cuidado. Ah, é meu primeiro dia na academia, então eu já consegui fazer com que aquela pessoa que está fazendo há 6 anos faz. Mas você faz um bom movimento. Então, a gente precisa prezar um pouco mais pela técnica de movimento. Aí entra a biomecânica como uma ciência que estuda o movimento humano, né? Então, a gente tem variáveis tanto cinemáticas como cinéticas, mas, enfim, você precisa prestar atenção à técnica de movimento e o que isso vai acometer na sua coluna vertebral. De novo, o incômodo de coluna vertebral é muito complexo, até porque, em alguns casos, esse incômodo não é nem decorrente, né, de uma região específica. Eu sinto dor na lombar, mas a sobrecarga, às vezes, pode estar aqui na minha cervical. Eu estou com uma dor nas costas, mas machuquei o posterior. Tem relação? Sim, tem muita relação, funciona como uma cadeia. Então, muito cuidado nesse momento. Vamos voltar ao quadro. Você vê aí as diferentes lesões que podem ocorrer, né? A dor lombosacral, contusões decorrentes de pancadas, distensões musculares, fraturas, a espondilólise e a espondilolístese, que você pode encontrar mais referências sobre elas também no livro didático, eu falo um pouquinho lá, e a hérnia. Hérnia, que eu acabei de explicar para vocês, o grande problema, né, o grande cuidado que nós devemos ter quando nós falamos em hérnias. Então, nesse conceito, você pode ver sobre os movimentos, as cargas impostas, essa relação de carga imposta com a estrutura da coluna vertebral em si.
Vamos resolver nossa situação problema, que vai falar sobre postura e exercício. Vamos ao quadro. A má postura da coluna durante o dia a dia pode afetar nosso desempenho nos exercícios físicos? Gente, é óbvio, é óbvio. Imagina você, né? Antes de eu comentar, aliás, vamos ver esse slide aqui. Movimentos e posições que sobrecarregam a coluna vertebral existem o dia inteiro, o dia todo. É como eu falei para você, você sentar para ficar lá no trabalho, dependendo de como você senta, é diferente, obviamente, de quando você senta um dia inteiro no sofá para ver um filme. Isso sobrecarrega a sua coluna. A compressão vertebral ela pode ser acentuada de acordo com a carga que carregamos. Entra mais no aspecto de exercício e também na nossa própria ergonomia ou de como a gente vive. Se você carrega muito peso toda hora, você tem que tomar muito cuidado sim com a sua coluna. Diversas lesões podem ocorrer, como dor lombosacral, fraturas por estresse e hérnias discais. Tá certo? Bom, é importante nesse momento que o profissional ele fique atento à rotina do seu aluno, do seu cliente. Então, uma pessoa, por exemplo, que fica sentada o dia inteiro, ela tem uma grande possibilidade mesmo de ter dores na região lombar e mais, ter um grande enrijecimento, uma certa rigidez de músculos da parte posterior. Isso é perigoso, tá? Porque às vezes você não faz nada, é sedentário. Vai lá jogar a sua bolinha, né, no meio de semana, no final de semana, você machuca. Por quê? Você não aqueceu direito, mas também porque você tem muito enrijecimento, uma grande rigidez em músculos posteriores. Por quê? É onde a coluna vertebral vai passar esse tipo de sobrecarga. A técnica de movimento ela deve ser muito bem estudada. Quando a gente fala em agachamento, não vamos se preocupar só enquanto a pessoa agacha. Agacha é agachamento total. Não quero saber do ângulo das outras coisas, quero saber só o quanto está agachando. Tá, isso, gente, é patético, né? É bem ruim para a profissão. Agora, quando a gente pensa na técnica de movimento em si, onde que está, como que está posicionada essa coluna? Eu estou sobrecarregando ela de alguma forma? Eu tenho que proteger essa região. Ela é uma região muito sensível e é muito importante para o nosso corpo. Então, muito cuidado com ela, tá? Mais uma vez, eu peço isso para vocês. Muito cuidado. Quando você for prescrever exercício, presta atenção. Veja na avaliação física se existe algum desvio postural reconhecido ou não. Existe uma escoliose aqui. Eu tenho que tomar cuidado com o exercício que eu vou passar. Porque eu tenho um exercício que sim, vai aumentar essa escoliose. Vai forçar essa escoliose. Então tem que ter algum modo de equilibrar, né? Justamente para que eu acabe atenuando um pouquinho esse quadro de escoliose, ou também de hipercifose, ou de hiperlordose. Então, muito cuidado sempre, porque é muito importante que o profissional de educação física age, mas age corretamente, né? Hoje a gente vê muita gente só querendo saber de exercício enquanto pega de peso. E nenhum problema em técnica de movimento, em saber se aquele movimento está sendo feito certo ou não. Então, bato muito nessa tecla. Muita atenção com a técnica de movimento que é realizada. Para você compreender a técnica de movimento, você precisa achar aqui, na aula de cinesiologia e biomecânica, como que essa estrutura funciona. Então, não é teórico. Tem uma grande aplicação prática que eu trouxe aqui para vocês.
Vamos recapitular o que a gente viu nessa teleaula. Então vamos ao quadro. Bom, eu falei para vocês sobre a cinesiologia e biomecânica do sistema ósseo. Então, muita atenção que eu falei dos principais componentes, né, os componentes formadores do osso. Então, eu expliquei que eles dependem principalmente do sexo, da idade, que eles contribuem para a formação de 3 capacidades, como a rigidez, a resistência compressiva e a resistência tensiva. Só lembrar, pessoal, a resistência compressiva é aquela força de esmagamento e a resistência tensiva quando eu tenho uma tração. Eu expliquei sobre diáfise, sobre epífise, lembrar que a diáfise é aquela parte que está no corpo, né, do osso, e a epífise ela está mais na extremidade. Expliquei as diferenças entre osso esponjoso e osso compacto. Falei das diferentes classificações anatômicas, então falei dos tipos de osso longo, osso curto, osso plano, osso irregular. Falei das forças aplicadas e respostas ósseas ao estresse. Então, primeiro eu expliquei, falando que nós temos o crescimento e desenvolvimento ósseo, tanto em sentido circunferencial como longitudinal, que nós temos a hereditariedade, o estilo de vida e a raça como fatores importantes que vão influenciar no desenvolvimento do osso, e o osteoblasto e o osteoclasto. Só para relembrar, osteoblasto, ele trabalha com a produção de novo tecido ósseo. Osteoclasto, ele é uma célula especializada que vai trabalhar na reabsorção óssea, tá? Então, não confundir, pessoal, não confundir essa parte. Falei das diferentes tipos de fratura, falei bem da fratura por estresse, até fazendo a relação entre osteoblasto e osteoclasto. Lembra? Fratura por estresse, ela tem uma grande participação de quem? Do osteoclasto, da vassourinha que eu falei para vocês, tá? Então, osteoclasto sendo um fator bem decisivo assim, para a fratura de estresse. Depois a gente começou a falar sobre membro superior. Então, eu falei sobre o ombro, que possui algumas articulações específicas, como a esternoclavicular, a acromioclavicular, a escápulo-torácica e a própria do ombro. A própria articulação do ombro, que possui vários graus de liberdade, eu falei que possui 3 graus de liberdade, é uma articulação do tipo sinovial e que tem bolsas de líquido sinovial presentes também. Bom, falei do cotovelo, punho e mão, expliquei que a flexão e extensão do cotovelo, eles são mediados por músculos, por exemplo, o bíceps, ele atua na parte de flexão do cotovelo, o tríceps na parte de extensão do cotovelo. Falei da importância dos músculos e também do antebraço como um fator que vai estabilizar a articulação do cotovelo. Tá? Então, muita gente não se atenta à importância que o antebraço tem. Por isso que eu trouxe tanto conteúdo assim de antebraço para vocês também. Falei do punho da mão, e aí é importante relembrar da síndrome do túnel do carpo, da grande variedade de articulações que nós temos nessa região também. Por fim, falei do tronco e coluna vertebral. Coluna vertebral, nós temos 33 vértebras. É esse o número, pessoal, 33. Eu tenho 7 cervicais, eu tenho 12 torácicas, eu tenho 5 lombares, 5 sacrais e 4 coquígeas, tá? Falei dos movimentos, cargas impostas e lesões. Falei um pouco sobre o desvio postural também para vocês, né? Nós temos as curvaturas normais, como a cifose e a lordose. Falei que nós temos curvaturas anormais, aí essas curvaturas anormais que são o perigo realmente, né? Como a hipercifose, a hiperlordose, a própria escoliose. Você tomar muito cuidado se chegar algum aluno para você, né? Algum cliente, olha, eu tenho escoliose, mas qual é o grau dessa escoliose? E aí você vai correr atrás de quê? De temas, conceitos, trabalhos, enfim, livros, referências que falam de exercícios para esse tipo de patologia, tá? Porque se você passar errado isso, você pode acometer mais ainda e prejudicar mais ainda aquela pessoa. Tomar muito cuidado com hérnia também. Então você vê que a cinesiologia e a biomecânica estão completamente aplicáveis ao seu ambiente prático.
você vai ter que utilizar para saber técnica de movimento, para saber carga sobre a estrutura. Então não tem nada aqui de só teórico. Tem teórico e também uma grande aplicação prática, tá certo? Bom, eu agradeço a atenção de vocês e agora vocês vão ficar com um recadinho. Até a próxima. Tchau, tchau. Olá, sejam bem-vindos. Como eu disse na semana passada, estarei aqui hoje para falar para vocês sobre o desafio Nota Máxima. Sou o Raimundo Pires, coordenador do curso de Educação Física. Vamos ao quadro, então, para falarmos do desafio Nota Máxima? Bem, o desafio Nota Máxima, ele é uma plataforma de ensino adaptativo. E o objetivo do desafio Nota Máxima é identificar as suas lacunas de aprendizagem. Para que isso? Para proporcionar a você um melhor desempenho acadêmico. Então, nós vamos identificar onde que tem essas lacunas e montar os materiais, etc., para preencher esse déficit, ou então melhorar o desempenho acadêmico. Com o desafio Nota Máxima, portanto, é possível revisar os conteúdos que já foram abordados, né, durante todo o curso. Então, você vai rever, vai abordar novamente esses conteúdos. E, por isso, obviamente, você vai ter um retorno ágil de todo esse conteúdo, etc., e uma evolução do desempenho acadêmico mais satisfatória, porque a gente quer que você tenha uma formação bastante ampla e que você realmente se destaque aí no mercado de trabalho. E para você acessar aí a plataforma, que é muito importante você já fazer isso daí hoje, porque ela já está aberta a plataforma, você acessa esse link, está aqui indicado, ok? Acessa lá, e aí você utiliza o seu CPF como login e senha. Então não deixe para a última hora, vai lá e já faça isso o mais rápido possível. A primeira etapa do desafio Nota Máxima é o simulado diagnóstico. Primeira coisa, quem vai fazer o desafio Nota Máxima? São aqueles alunos que estão no último semestre do curso, no penúltimo semestre do curso, ou no antepenúltimo semestre do curso. Então, estou falando diretamente para você, que está aí no quinto flex, no sexto, sétimo e oitavo semestre, caso tivesse, né? Para você, de educação física, para você, então, participar do desafio Nota Máxima. Primeira etapa do desafio Nota Máxima, então, é o simulado diagnóstico. É a primeira atividade que você, então, vai fazer. Então, você, quando faz o seu cadastro, você já tem aberto aí esse simulado diagnóstico e é a partir do simulado diagnóstico que você vai ter acesso às demais atividades, às demais etapas. Então, sem você realizar o simulado, você não vai conseguir receber as demais atividades e você não vai ter a pontuação. Porque cada etapa que você vai seguindo, que você vai evoluindo, você vai atingindo a pontuação. Já no simulado diagnóstico, que é a primeira etapa e já está aberta, vai lá, já acessa, já faz isso, você tem 1.000 pontos. Isso é, se você entregar esse simulado até 3 semanas a contar do início do desafio Nota Máxima, que foi dia 12 de agosto. Então, corra lá e já faça isso. Se você entregar depois da data de 3 semanas, da data do início, né, depois de 3 semanas da data de início, ele vai valer somente 500 pontos. Então, corre lá e garanta lá os seus 1.000 pontos. E aqui tem uma régua de pontuação do desafio Nota Máxima. Então, para vocês que também fazem parte da antepenúltima, penúltima e última turma, vocês vão fazer a avaliação de proficiência e, por isso, a pontuação que vocês têm por objetivo alcançar é de 1.500 pontos. Outras turmas que não têm avaliação de proficiência, que não é o caso de vocês, conta 3.000 pontos. E aí funciona da seguinte forma, cada 1.000 pontos que você consegue no desafio Nota Máxima equivale a 167 pontos, e aí vai subindo gradativamente conforme aí
Se você atingir 2.000 pontos, equivale a 333 e aí por diante. Então, chegando a somar aí os 1.500 pontos. Então, não deixe de fazer nenhuma das etapas para que você atinja a tua pontuação máxima. O início, então, das atividades, dia 12 de agosto, corra lá novamente, faça isso agora. E se você não fizer a primeira parte, que é o simulado, você não vai ter acesso aos outros intensivos. Quais são eles? O intensivo de boas-vindas, que é agora em agosto, de 19 a 25. O intensivo da independência, em setembro. Também o intensivo da primavera, também em setembro. Intensivo do professor, que pega lá em outubro. E o intensivo outubro rosa, final de outubro, começo de novembro. E o intensivo reta final, de 11 a 24 de novembro. Finalizando, portanto, dia 24 de novembro. Então, importante que todos vocês participem do Desafio Nota Máxima, garanta aí a sua pontuação e que você também, participando, vai preencher, você vai ter aqueles conteúdos revisados e vai preencher as lacunas do seu aprendizado. Participe, vai lá hoje, já faça seu cadastro, faça seu simulado e participe. Um grande abraço a todos.